Ora bem, então, de novo, boa tarde. Vamos começar então com este painel. Este painel vai incluir uma coisa que já viram, que já tiveram acesso, que foi uma sondagem que pedimos ao Rui Oliveira e Costa, a Eurosondagem que fizesse, para ver se havia uma percepção dos portugueses sobre o que se passava nos Estados Unidos. Enfim, ele vai explicar os resultados e, porventura, talvez possamos trocar umas impressões sobre como é que é dizer, não é razoabilidade obviamente tem, mas sobre se eram expectáveis ou não estes resultados. Muito obrigado, Rui. Desculpa. Ora, muito boa tarde. Quando o Eduardo me desafiou para fazer aqui em Portugal uma sondagem sobre a ação e as consequências da ação do Trump, eu julguei, em primeiro lugar, que haveria um grande desconhecimento da população portuguesa em geral e que haveria aquilo que as sondagens têm muito, o Pedro acompanha isto bem, que ele não sabe, não responde. E isto, como são 6 perguntas, vou dar os resultados globais e isto depois tem um desdobramento por sexo e por faixa etária, que não revelam grandes diferenças. A primeira pergunta: quem pensa que ganhará as próximas presidenciais? O Trump ou um candidato democrata? Trump, números redondos, 30%, candidato democrata, 40%, não sabe, 30%. Foi a questão que deu mais dúvidas. Há 30% não sabem, o que é normal, até atendendo às últimas eleições e à própria característica do sistema eleitoral americano, que é um sistema de eleição indireta. Não é eleição direta, mas não é um colégio eleitoral. É uma eleição indireta. O colégio eleitoral é quando já é pré-existente, como na Itália, por exemplo. A segunda considera a Presidente Trump entre o bom e o muito boa, 10%, razoável, 17%, entre o mau e o péssimo, 69%. Não sabe, não responde, 5%. Aqui os portugueses têm uma opinião concreta. Terceira, uma eventual derrota de Trump tornará a sua percepção sobre os Estados Unidos melhor, 63%, igual 28%, pior 4%, tem dúvidas 5%. Também os portugueses têm uma opinião sobre esta matéria. O resultado da eleição na América para o mundo será, para 40% muito importante, para 50% importante, irrelevante para 3% e tem dúvidas para 7%. Portanto, perto de 90% do eleitorado tem a percepção de que é importante ou muito importante quem está na Casa Branca. A quinta, uma eventual derrota de Trump, consequências para a extrema-direita. Bem, se fosse eu não teria posto extrema-direita, mas isso é uma questão de conceito meu. Muito importante, 14%. Importante, 50%. Insignificante, 22%. Tem dúvidas, 13%. E a última, uma eventual derrota de Trump para Portugal e a União Europeia, uma coisa mais próxima. Muito importante, 15%. Importante, 44%. Irrelevante, 33%. Tem dúvidas, 9%. Ora bem, temos aqui, portanto, que os portugueses, em primeiro lugar, têm uma ideia sobre o desempenho e a relevância do Presidente dos Estados Unidos, o que, a meu ver, só se pode explicar pela televisão, que nestes últimos anos de Trump deu mais relevância aos Estados Unidos do que nos outros 30 anteriores. Não há dia em que o Trump não apareça na televisão, o que não acontecia. Portanto, os portugueses a seguir ao Presidente da República Portuguesa é, porventura, a personalidade que tem uma opinião, porque se isto for feito sobre o Macron,
dará o dobro ou o triplo, não sabe, não responde. Quem diz sobre o Macron diz sobre o Felipe González ou o Sánchez ou quem quer que seja. Por outro lado, e passando já a palavra, eu há bocado estava a falar aqui com o Pedro que há aqui algo que as sondagens nos Estados Unidos falharam. Eu devo dizer que acho que não. Eu nunca fiz uma sondagem nos Estados Unidos. Só houve 2 vezes nos últimos 40 anos em que as sondagens dos Estados Unidos apostaram quem vai para a Casa Branca. E foi em reeleição do Reagan e do Obama. Em primeiro mandato, nenhum, nem o New York Times, nem o Washington Post, nem a ABC, nem a Fox, se atreveram a dizer quem vai ganhar. O que disseram é quem vai ter mais votos. E as sondagens apontavam que ele iria ter mais 2 milhões e teve 3. Portanto, não houve nenhum erro. Pecaram por defeito. Agora, dos 50 estados, houve ali, naqueles 7 ou 8 de campo de batalha, 2 falhanços, entre aspas, que dariam a Hillary a ganhar a Pensilvânia e o Wisconsin não ganhou. Mas nos outros 7, nunca se atravessaram. Como é que ia ser a Flórida, que deu para um lado, como é que ia ser a Virgínia, que deu para o outro, o New Hampshire. Portanto, mais uma vez as sondagens nos Estados Unidos mostraram, em minha opinião, estou a observar, nunca lá fiz nenhuma, um alto grau de eficácia. Deram 2 milhões de votos à Hillary, ela teve 2 milhões e 800 mil a mais. Agora, com aquele sistema eleitoral, é evidente que 84 mil votos de diferença daria a vitória à Hillary. 84 mil. Desde que fossem no Michigan, no Wisconsin e na Pensilvânia. Mas bastavam 84 mil votos. É 1/3 do Conselho de Sintra. É 1/3 do Conselho de Sintra. O que daria outro presidente. Portanto, isso é impossível. Numa sondagem, dar algo como isso. Mesmo a própria boca de urna. Eu tive a sorte, quando estava na SIC, quando o Santana Lopes ganhou ao João Soares por 3 décimas, de ter sido o único que disse que o Pedro ia ganhar. A RTP e a TV disseram ao contrário, que era o João Soares. Calhou, tive sorte. 3 décimas foi um acaso. Foi como o Totobola. Tivemos que esperar por Maravilha, pela última freguesia. Portanto, há casos que, de facto, a sondagem não é nenhuma bola de cristal. Agora, dizer que as sondagens nos Estados Unidos, onde nasceram, que falharam redondamente esta vez, não é verdade. Nunca disseram que ia ser presidente, disseram sim que ia ter mais votos, e tinham razão, sob os 10 estados de campo de batalha. O problema é que nos 10 estados de campo de batalha, 2 deram para a Hillary, que foi a Virgínia e o Novo México, e os outros 8 deram para o Trump. Portanto, o campo de batalha caiu para o outro lado. Porque, normalmente, os outros 40 estados já se sabem muito antes. Muito. E há coisas que também sabiam 3 dias ou 4 antes. Primeiro, que o mito do Ohio ia desaparecer. O Ohio era republicano uma semana antes. Tanto que era que na última semana ninguém lá foi. Não foi o Trump, não foi Hillary, não foi o Obama. Não é só, não foram lá, nem gastaram dinheiro nas televisões estatais. Ora, quando eu vi que ninguém ia ao Ohio, é porque o Ohio não era campo de batalha, já estava decidido. E estava decidido, depois saiu, o Trump ganhou por 4,8. Estava tão decidido para um lado como para o outro. Ninguém gastou tempo, nem dinheiro. Portanto, a questão do Ohio, que durou muito durante muitos anos, é verdade, que um republicano, continua a ser verdade, republicano presidente dos Estados Unidos tem que ganhar o Ohio. Isso continua a permanecer. Há mais de um século, nenhum republicano vai para a Casa Branca sem ganhar o Ohio. Pois há sempre exceções. Pode um democrata ser presidente sem ganhar Nova Iorque? Durante um século e meio pode, com uma exceção. O Truman foi presidente, perdendo Nova Iorque. Por isso é que o New York Times tem a tal capa que o deu a presidente. Não foram sondagens, era o resultado de Nova Iorque.
O Truman tinha perdido Nova Iorque, não era presidente, mas foi. E pode um republicano ser presidente da Califórnia? O George W. Bush, por exemplo. Mas aqui são regras com exceção. Republicano sem ganhar o Ohio continua a ser uma regra. Cada vez há menos, só me lembro desta. Portanto, tudo o resto, o chamado campo de batalha, continua a ocorrer, tem tido algumas mudanças, anda à volta dos Grandes Lagos, estendeu-se ao sul à Virgínia, no norte da Inglaterra, o New Hampshire, e no oeste, 2 estados, o Novo México e o Colorado, que eram estados tradicionalmente republicanos, estão a tender para democrata devido à migração hispânica. A migração hispânica levou a que estes 2 estados do oeste tenham uma tendência cada vez mais democrata. Já agora, porque ouvi há bocado que os democratas governam a Califórnia há décadas, o Schwarzenegger teve lá 8 anos. Uma coisa é ganhar as eleições do ponto de vista presidencial, outra coisa aos governadores. O Mitt Romney governou Massachusetts, que é o estado mais à esquerda da América. O Mitt Romney. E o Schwarzenegger republicano na Califórnia 8 anos. Portanto, isso, se os democratas governarem a Califórnia há muito tempo, convém não os ouvidos estarem atentos aos resultados. Pura e simplesmente não é verdade. E o que não é verdade, não é verdade. Portanto, não há aqui uma relação direta entre pobreza e a questão do governador, mais democrata, mais republicano, até porque o Schwarzenegger foi governador, mas o Senado Estadual era de maioria democrata. E o Mitt Romney governou Massachusetts, mas o Senado Estadual, a maioria, sendo o Mitt Romney republicano, era democrata. Portanto, as coisas que têm aqui, o sistema americano tem alguma complexidade própria dos Estados Unidos. Há outra coisa, já agora para terminar, que é realmente a questão dos círculos eleitorais. Há um termo que é Gerrymandering, que era um governador de Massachusetts que fez lá. De facto, isso é decisivo. Os círculos eleitorais é o mais importante de tudo. Os círculos eleitorais são determinantes, mais que o próprio sistema. Em Portugal diz-se esse horror, que os pequenos partidos são prejudicados pelo método onde. É um disparate sem pés nem cabeça. O problema é a dimensão do círculo eleitoral. Quando a Guarda passa de 4 para 3 deputados, podem pôr lá o sistema que quiserem, que dá 2-1. Não é ser um método onde. Não há nenhum método que desse outra coisa. Com menos de 20% não se elege. Eleições europeias, há um único círculo de 21 deputados, é simples. É um método onde. Quem tem 3,5 mete um deputado. Quem tem 7 mete 2. Quem tem 35 mete 10. O método onde funciona é um método puramente matemático. Eleição na Madeira, um círculo de 47. 1,8 um deputado. 18% 10 deputados. Portanto, o problema não é o método, o problema é a dimensão dos círculos eleitorais. Os círculos eleitorais são a chave da questão. Em qualquer parte do mundo. É o círculo eleitoral que determina, mais do que o próprio sistema. O senhor Onde, que por acaso é o único nome que está na nossa Constituição, podia estar o Dom Afonso Henriques ou o Camões, está lá o nome do senhor Onde na Constituição. Uma coisa que mete na maior das confusões. Mas o método é uma proporcionalidade direta. Desde que o sistema seja proporcional, melhor que o Onde não há nenhum. A questão é se defendemos um sistema proporcional, se defendemos um sistema maioritário ou se defendemos um sistema misto, que é o meu caso, inspirado no alemão. Mas, dentro disso, a culpa não é o Onde. Na América, é a divisão dos círculos. Para a eleição do presidente, o sistema é maioritário em todos os 50 estados, com 2 exceções, o Nebraska e o Maine. Mas onde não é proporcional, o Maine está dividido em este e oeste, tem 4 representantes, quem ganha de um lado mete 2, quem ganha do outro lado mete 2. Ganharam os democratas, meteram 4. Mas está dividido. E o Nebraska, os 5 também estão divididos. Como os republicanos ganharam, meteram os 5. Mas não é proporcional.
Na América, um sistema proporcional é uma impossibilidade. O basquetebol tinha empate, até que passou a ter prolongamentos para alguém ganhar. Nenhum americano chega a casa e perguntou: então e os Boston Celtics ganharam ou perderam ou empataram? Isso não existe. Não existe. Na mente do americano o empate não existe. Portanto, o proporcional, por cada Estado pode escolher o sistema que quer. O Nebraska e o Maine têm um sistema diferente. O Ohio pode escolher outro sistema. Porquê é que não escolhe? Porque a importância é toda a vida. É porque quem ganha o Ohio mete 20. Se for proporcional, é 10-10. Ninguém gasta um tostão no Ohio. Quem ganha a Flórida, ganha 29. É muito importante. Se for proporcional, é 15-14. Deixou de ter importância. Não há dinheiro, não há investimento, não há campanha, não há nada. Qualquer Estado americano pode escolher um sistema proporcional. Por alguma razão, em 200 anos, nenhum escolheu. É porque perdia toda a irrelevância. A relevância do Estado é quem ganhar leva tudo. Se for proporcional, acabou a importância do Estado, seja ele qual for. Por isso é que cada um dos 50 Estados pode escolher o seu sistema eleitoral, contrariamente ao que possam pensar. Não está decidido que quem ganha o Estado leva tudo. Podem mudar. O primeiro foi o Maine e depois o Nebraska. Não houve mais nenhum, mas pode acontecer. Demorei um bocadinho mais, peço desculpa. Obrigado pela atenção. Ora bem, eu vou então dar a palavra agora ao Pedro Adão e Silva, que nos vai fazer uma apresentação com PowerPoint, vai falar, portanto, ali. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos, parabéns mais uma vez pela iniciativa ao Eduardo e um agradecimento pelo desafio, porque me obrigou aqui a sistematizar um conjunto de, nem é de ideias, é mesmo de dados e factos sobre a política norte-americana e as presidenciais em particular, e o que eu vou fazer aqui é precisamente isso, é apenas sistematizar um conjunto de informação sobre, primeiro, a popularidade de Donald Trump, em segundo lugar sobre as primárias do Partido Democrata e finalmente sobre tentar perceber quem é um challenger que é competitivo com Donald Trump. Bem, começando pela taxa de aprovação de Trump, eu vou utilizar quase sempre médias ponderadas do conjunto das sondagens e, portanto, só num caso é que vou utilizar uma sondagem em particular, médias ponderadas do conjunto das sondagens e também algumas projeções feitas não apenas com sondagens, mas com outros elementos, o tipo de exercícios que o Nate Silver já de algumas presidenciais para cá tem feito e que se têm revelado particularmente robustas na forma como antecipam resultados. Bom, quando olhamos para esta timeline da taxa de aprovação, isto são, repito, médias de sondagens, portanto não é apenas uma sondagem, significa que são amostras já muito grandes. O que é que nós podemos ver? A linha vermelha é a taxa de desaprovação ou de rejeição de Donald Trump e a linha a negro é a taxa de aprovação. O que é que nós vemos em primeiro lugar? Níveis de aprovação sempre negativos, ou seja, aqueles que rejeitam o presidente Donald Trump são mais do que aqueles que aprovam. Depois também alguma estabilidade do nível de aprovação em redor dos 40% e grande estabilidade deste indicador mais recentemente, vemos ali umas flutuações significativas ainda em 2018, mas a verdade é que no último ano estes valores estabilizaram e estabilizaram no fundo dando conta de que há aqui um clima de polarização política e social na sociedade norte-americana que se traduz na política e temos um diferencial de cerca de 8 pontos percentuais entre aqueles que aprovam e aqueles que desaprovam Donald Trump. Este exercício que tem aqui é o mesmo indicador para presidentes desde Truman. Imagino que não exista o indicador antes de Truman. E o que é que nós vemos? Isto é sempre para os primeiros mandatos, para comparar com Trump. Temos grande variação nos níveis de aprovação dos presidentes em exercício e coisa muito importante, e é por isso que eu trouxe aqui este indicador, é que o nível de aprovação é um preditor muito forte do resultado nas eleições.
E, portanto, se conhecem a história da política norte-americana da segunda metade do século XX e olharem para estes níveis de aprovação, conseguem antecipar quais foram os presidentes em exercício que foram eleitos e os que perderam no fim do primeiro mandato. O que é que nós sabemos desta série, apesar de tudo já com 12 casos? Nunca um presidente em exercício com níveis de aprovação negativos a esta distância, isto é sempre um indicador a um ano das eleições, nunca um presidente com estes níveis de aprovação negativos logrou a reeleição. Ford, Johnson, Carter perderam, porque tinham níveis de aprovação negativos. Bush tinha níveis marginalmente positivos, mas mesmo assim perdeu. Há só um outlier. É Barack Obama. Barack Obama, na verdade, neste indicador, aquela linha ali, tinha níveis marginalmente positivos no fim do primeiro mandato e ganhou com uma landslide victory no colégio eleitoral. Bom, esta tabela faz o mesmo exercício, sistematizando assim, e o que é que nós vemos? Trump tem o segundo valor mais baixo de sempre a 1 de janeiro, só ultrapassado por Ford. Vem aqui em baixo o valor de aprovação de Trump e depois vem a variação para o dia das eleições. O que é que joga a favor do Trump? Apesar de tudo, variação nos últimos 12 meses, mas a verdade é que nunca um presidente com níveis de aprovação negativos foi capaz de passar a positivo no último ano. E pelo contrário, tivemos casos de queda de valores positivos para negativos no último ano e Trump pode sempre ter esperança na repetição, aliás o Rui falava disso há pouco, esse caso extraordinário que é a reeleição de Truman. E porquê é que eu digo isto? Porque se procurarem ali Truman, vemos que Truman de facto a 1 de janeiro tinha taxas de aprovação positivas, o valor é 54%, dos americanos aprovava Truman, no dia das eleições era 39,6% e portanto teve uma queda brutal de 14 pontos ao longo do ano das eleições, mas mesmo assim venceu as eleições. O Rui já falou um pouco disso aqui, eu estou a perceber que não estão a ver o slide inteiro. Isto é uma pergunta sobre a confiança em Trump para o mundo inteiro e no colégio eleitoral do resto do mundo Trump tem níveis de aprovação negativos e muita rejeição. A pergunta é sobre confiança para fazer o que é adequado na política externa. Isto tinha curiosidade e eu trouxe aqui este mapa porque Portugal era um dos poucos países que não tinha dados, agora já tem, mas a pergunta não é bem a mesma, mas apesar de tudo já conhecemos os dados e naturalmente não destoa muito aquilo que acontece nos outros países. Ainda sobre Trump e sobre a aprovação, eu trouxe aqui o dado de uma sondagem, e já foram feitas mais, sobre uma questão que de certa forma é nova e que pode baralhar um pouco aqui as contas, que é a questão do Irão. Esta sondagem da ABC pergunta se Trump está a lidar com a questão do Irão de uma forma adequada e a maioria não aprova a forma como Trump tem lidado com o Irão. 43-56, vêm ali os valores, e outras perguntas destas sondagens, e este tipo de perguntas, entretanto, já foi feito mais vezes, 52% consideram que as decisões de Trump têm tornado os Estados Unidos menos seguros, apenas 25% consideram que ficaram mais seguros e 32% dos norte-americanos estão muito preocupados, mais 41% preocupados com a possibilidade de flagrar um conflito de larga escala com o Irão. Bom, uma pergunta tipicamente feita nos estudos eleitorais, e porquê? Porque capta bem um sentimento geral em relação à avaliação dos governos, ou dos presidentes, ou dos eleitos, é se concorda, se acha que o país está a ir na direção certa ou errada. Um sem número de estudos de opinião pelo mundo todo e também em Portugal colocam esta questão, porque este é um bom indicador para perceber de forma mais vasta aquilo que se passa na política. A maioria dos norte-americanos considera que o país está a ir no caminho errado, são 55,7 contra 37,3, oscilações muito significativas, houve um máximo de perto de 80% que consideraram que o país estava a ir no sentido, isto é uma série que vai para trás, só para perceberem esta variação, e o que temos é uma ligeira tendência de subida da aprovação da ideia de que o país está a ir na direção correta no último ano.
Passando para o meu segundo ponto, primárias no Partido Democrata. Em primeiro ponto, e se calhar o Bernardo vai falar um pouco disso, a questão do reconhecimento. A questão do reconhecimento é muito importante porque a capacidade de mobilizar e de aumentar o turnout em eleitorados que seguem menos atentamente a política, que não acompanham primárias, que não têm uma preocupação com a agenda política de forma cotidiana, depende também do reconhecimento dos candidatos. Ora, o que é que, quando olhamos para o Partido Democrata, o que é que estes dados nos dizem? É que, de facto, há dois candidatos que se destacam no reconhecimento. Joe Biden e Bernie Sanders. Quando eu disse que se calhar o Bernardo vai falar um pouco disto, é que se descerem bastante na lista, há ali um candidato que ainda pode vir baralhar estas contas e que se chama Michael Bloomberg. Porque apesar de tudo, tem um nível de reconhecimento elevado, tal como Cory Booker e Beto O'Rourke, dois que entretanto já se retiraram, tinham. O que é que nós temos? Alguma variação nas sondagens dos democratas da primeira para a segunda metade de 2019, uma queda de Joe Biden, que no entanto continua a liderar, mas essa queda de Joe Biden é menor que os ganhos de Warren, que na verdade são provavelmente muito à custa dos restantes candidatos, aqueles que têm desistido, e não tanto de Biden, e todos têm variações percentuais mais significativas do que as variações percentuais de Joe Biden. Este gráfico dá só conta da variação de apoio na nomeação democrata ao longo de 2019 nos vários candidatos e, portanto, vemos ali um pico de Joe Biden que depois desce, mas a verdade é que estabiliza sempre com uma margem de avanço significativa. Warren tem ali um crescimento, mas depois começa um declínio, entretanto já foi ultrapassada por Sanders, que na verdade mantém uma prestação mais ou menos inalterada. Um outro indicador interessante que não tem a ver com aquilo que o eleitorado pensa, mas aquilo que o partido pensa sobre os candidatos. Os endorsements, isto é, quem é que apoia quem no partido. Esta ideia é importante porque na verdade quem decide é o partido. E é raríssimo termos escolhas de candidatos que não assentam na maioria das escolhas dos dirigentes partidários. O que é que é talvez interessante nesta fase? Estamos muito próximo do caucus do Iowa, mas a verdade é que apenas cerca de 100 congressistas do Partido Democrata apoiaram um dos candidatos e este valor é ligeiramente inferior àquilo que os republicanos tinham feito em janeiro de 2016, isto é, na mesma altura, nas presidenciais anteriores. Eu falei há pouco no Iowa, porquê? Porque a partir do Iowa os endorsements tendem a aumentar muito e quando olhamos para aquilo que têm sido os endorsements mais recentes, Biden tem recebido os endorsements mais significativos nos últimos tempos. Este indicador é um indicador ponderado de endorsements, porquê? Porque não considera cada endorsement como um ponto, mas pelo contrário pondera com base naquilo que é a importância no partido, isto é, um ex-vice-presidente, um ex-presidente, um ex-secretário de Estado, um senador vale mais pontos do que um representante num congresso estadual. E, portanto, o que é que isto nos dá conta é que, do ponto de vista do partido, Biden lidera com grande vantagem e que o perfil dos endorsements de Sanders e de Warren é muito semelhante, o que sugere que as suas bases de apoio orgânicas são também elas semelhantes e sobrepõem-se. O Nate Silver, e esta infografia é roubada ao Nate Silver, tenta projetar a probabilidade de um destes candidatos nas primárias ser o escolhido. E o exercício que ele tem feito mostra, isto não se baseia naquilo que as sondagens dizem, baseia-se também nas sondagens, mas noutros indicadores, e tenta projetar aquilo que é o resultado final quando a convenção decorrer. E a probabilidade de Biden ser o escolhido é bastante superior a qualquer outro candidato, com pequenas flutuações, quebra de Biden, crescimento marginal de Sanders e Warren, mas da verdade dos atuais candidatos, eu sublinho ainda os atuais candidatos, nenhum parece ameaçar este trio. E portanto, a menos que surja uma outra figura, e também não se vê que outra figura para além de Bloomberg pode surgir, o candidato presidencial sairá de um destes três nomes. Terceiro ponto, que é saber quem é que é competitivo com Joe Biden.
Nas últimas 6, e agora pegando para já com Joe Biden, com Donald Trump, pegando já, para já em Biden, a verdade é que nas últimas 6 sondagens nacionais, Biden lidera em 5, a média de vantagem de Biden é de 4 pontos, o maior diferencial é de 9 pontos, curiosamente na sondagem que tem a amostra maior e significativamente maior, o menor diferencial é de 2 pontos e uma sondagem dá derrota a Biden com Trump por 3 pontos. O mesmo exercício para Sanders, lidera a mesma em 5 sondagens, a média de vantagem é menor, 3 pontos, o maior diferencial é de 8 pontos, novamente no mesmo instituto que tem uma amostra maior, o menor diferencial é de 1 ponto e uma sondagem dá derrota e aqui a margem da vitória de Trump é maior e continua a falar no voto popular. Warren, nas últimas 6 sondagens, já ganha só em 4, a média de vantagem é bastante menor, 0,4 pontos percentuais, o diferencial é mais ou menos o mesmo, o maior, o menor diferencial é de 1 ponto e tem derrota em 2 sondagens, menos 1 e menos 8 pontos percentuais. A minha última infografia é esta, e eu acho que esta é que é importante, porque já não é o voto popular, mas Battleground States. Escolhi 6 porque são aqueles que são mesmo neste momento battleground e que portanto podem ser decisivos para a eleição. E portanto o que eu fiz foi andar à procura das médias para cada um dos candidatos com Trump nestes 6 estados, Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pensilvânia e Wisconsin. E a verdade é que este é que é o ponto, é que apesar de níveis baixos de aprovação e desvantagem no voto popular, nos battleground states, Trump é competitivo. E reparem como aquele exercício que vimos agora mesmo, do voto popular, já não tem a mesma tradução aqui. Bom, a encarnado tem a vitória de Trump com cada um dos candidatos. E, portanto, quando olhamos para Biden, a verdade é que Biden, nestes 6 battleground states, de acordo com as sondagens agora, tem vantagem em relação a Trump em todos. E provavelmente é isso que também explica que tenha vantagem na preferência dos democratas na escolha para candidato. Acho que a questão de saber quem é mais competitivo com Trump determina a escolha. Isto é, se a prioridade de alguém é escolher aquele que pode vencer Donald Trump, fazendo não considerações com base em projeções de como é que o eleitorado se pode comportar daqui a 11 meses, mas com base naquilo que nós sabemos hoje, não há dúvida que Biden é o melhor candidato, sem qualquer comparação com os restantes. É isto que os dados nos dizem, não apenas porque Biden vence mais do que os outros candidatos com Trump nestes battleground states, como tem margens sistematicamente superiores. Warren não vence nenhum. Se tomarmos isto como bom, escolher Warren é condenar o Partido Democrata à derrota. Não estou a fazer nenhum juízo de valor nem de apreciação sobre cada um dos candidatos. Para terminar, apenas uma reflexão rápida sobre aquilo que eu vejo como sendo os fatores críticos numa disputa que está completamente em aberto, quer no Partido Democrata, quer nas eleições gerais. Quer dizer, eu acho que não está fechado o processo no Partido Democrata, há apenas uma projeção de uma probabilidade maior de Joe Biden ser o candidato escolhido, como também a corrida em novembro não está fechada, bem pelo contrário. Há uma tensão evidente entre aquilo que já foi classificado como uma coligação restauradora e uma coligação transformadora. Quer dizer, esta é a grande disputa e a clivagem que atravessa a política norte-americana e se calhar isso não é exclusivo da política norte-americana, é uma clivagem que se calhar atravessa todas as democracias ocidentais. O que é que vai ser crítico nestas eleições? Os níveis de participação e a assimetria da participação. As eleições para o Congresso e para o Senado em 2018 tiveram níveis de participação muito elevados. Qual é o efeito de agora o candidato ser Trump e não o senador A ou o congressista B? Que efeito é que isto tem na mobilização? E quem é que vai participar mais e menos? Porque isto vai depender muito da participação daqueles que tendem a seguir a política com menos atenção e esta clivagem traduz-se numa disputa também entre dois grupos em que um é muito maior do que o outro. Os brancos não qualificados, isto é, os brancos sem college education, sem ensino superior, são um grupo demográfico muito maior e apoiam muito mais
Trump, ao mesmo tempo que os jovens e as várias minorias apoiam muito mais o Partido Democrata. No entanto, a probabilidade, a propensão ao voto destes dois grupos é ainda um pouco desconhecida e incerta, e a vitória de Trump ou do candidato democrata vai depender muito da capacidade de mobilizar mais uns e desmobilizar outros. Segunda coisa muito importante, aspecto muito importante, eu no princípio mostrei aqui uns gráficos sobre a taxa de aprovação, mas estes dados da taxa de aprovação têm de ser ventilados por uma outra coisa, que é o comportamento macroeconómico. Quem é que está a beneficiar mais e menos do bom comportamento da economia norte-americana? O que nós sabemos é que, curiosamente, o eleitorado potencial e alvo de Donald Trump, isto é, os brancos sem college education, são quem menos tem beneficiado da recuperação económica. Não por acaso, uma das decisões mais recentes de Trump tem a ver com os acordos comerciais com a China. E, portanto, há aqui uma percepção clara de que é preciso recuperar e mobilizar um eleitorado que é potencial de Trump, mas que não tem sido o principal beneficiado de Donald Trump. E, portanto, não sabemos até que ponto os benefícios económicos que estão a ser sentidos por franjas do eleitorado que, à partida, estão menos disponíveis para votar Trump. E será que isto é suficiente para desmobilizar o voto no Partido Democrata? Porque basta desmobilizar, não é preciso transferir esse voto para o Partido Republicano. E, portanto, Trump não depende do voto dos hispânicos ou dos afro-americanos. Se conseguir desmobilizar o voto dos hispânicos e dos afro-americanos e dos jovens no candidato democrata, isso assegura-lhe certamente a vitória. Mas convém alguma mobilização do voto dos white sem college education. Dois outros aspectos finais. O efeito Twitter. E o que é que quer dizer com o efeito Twitter? É a capacidade permanente de Trump formatar os termos do debate e garantir o agendamento dos seus temas. A forma como a agenda mediática e política e o ciclo noticioso está sempre condicionado por Trump confere-lhe uma vantagem, e é uma vantagem importante, nomeadamente em contexto de campanhas eleitorais, em que provavelmente vai-se estar sempre a discutir os temas que Trump quer que sejam discutidos pela forma como ocupa o espaço mediático. Finalmente pode surgir um cisne negro que nós não conseguimos antecipar. Bem, o cisne negro pode ser um outro candidato que vem baralhar as contas, pode ser o impeachment, pode ser o Irão, que não sabemos como é que vai evoluir nos próximos tempos, ou pode ser pura e simplesmente algo que nós agora não estamos a vislumbrar, e portanto é preciso sempre ter alguma cautela na forma como fazemos este tipo de exercícios e o projetamos com base em experiências de eleições anteriores, e o futuro é naturalmente ainda bastante incerto nestes próximos 11 meses. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Queria agradecer ao Eduardo Paz Ferreira o convite. É um prazer estar aqui. Vim de Cabo Verde, portanto imaginam que venho 30 graus para este frio. Não sei se vou raciocinar convenientemente. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel e desejar-vos as boas tardes. Eu vou tentar incidir muito mais num lado que me parece desresponsabilizado nos últimos 3 anos, 4 anos, até diria mais, e que me parece que é fundamental para nós percebermos a disfuncionalidade em que mergulhou a política americana interna, a política internacional, e esse co-autor moral e político dessa responsabilidade partilhada chama-se Partido Democrata. Portanto, eu vou tentar falar o menos possível de Donald Trump e falar mais do Partido Democrata ou dos seus protagonistas, porque eles também são muito responsáveis pela situação a que se chegou. Trago aqui 3 ou 4 ângulos comparativos para tentar fazer aqui um exercício que não vai beliscar a minha amizade com o Pedro, mas é para tentar, não é desvalorizar, mas colocar alguma água na fervura sobre análise, sobre sondagens a 11 meses de distância, sobretudo sondagens nacionais, a 11 meses de distância de umas eleições, sobretudo com os condimentos que a próxima terá. Relembro também que são eleições para o Congresso, no mesmo dia. A primeira tem a ver com a taxa de aprovação. Eu fiz um exercício baseado na Gallup apenas para a semana de 20 de janeiro do ano da reeleição dos últimos 3 presidentes: Clinton, W. Bush e Obama. E agora Trump também, porque já há elementos. A taxa de aprovação, a única taxa de aprovação
positiva, ou seja, acima dos 50%, é a de W. Bush. A mais baixa destes 4 é de Trump. Portanto, neste sentido, há uma novidade. Para ser reeleito, é preciso subir um bocadinho a taxa de aprovação. Tudo o que sejam mecanismos de estratégia de popularidade, isso pode acontecer com uma beligerância, nem que seja narrativa, com o Irão, ou outras questões de caráter interno, servem para aumentar o nível de popularidade dessa falange que não desmobilizou à volta de Trump. Se depois essa falange é suficiente para atacar o ciclo eleitoral, é outra coisa. Como ficou provado em 2016, é preciso ir buscar independentes. E é também preciso desmobilizar parte da fragmentada plataforma eleitoral democrata. Portanto, há aqui vários ângulos. Uns em casa própria republicana, outros em casa alheia democrata. O que é facto é que os níveis de popularidade para atacar o ano da reeleição são mais baixos do que aqueles mais baixos dos últimos presidentes reeleitos. Isso não inibe as probabilidades de reeleição. Mais uma vez, não queria era hipervalorizar este tipo de sondagens. No fundo, o meu argumento é esse. O segundo tem a ver com outro exercício que fui fazer, também baseado na Gallup. O recorrer à Gallup talvez tenha historicamente maior lastro, não é, de acompanhamento. E fui ver os candidatos à reeleição, no ano da reeleição, exatamente no mês de janeiro do ano da reeleição, e o challenger do partido da oposição, que no início da campanha das primárias desse partido, veio a ser o nomeado do partido. No caso de janeiro de 96, o Bob Dole, que depois viria a ser o oponente do Bill Clinton em novembro de 96, estavam mais ou menos empatados. Clinton depois de escola. 2004, Bush, John Kerry. Kerry muito à frente, 6 pontos percentuais. Bush depois é reeleito com algum conforto. 2012, janeiro de 2012, Obama, Mitt Romney. Obama com 6 pontos percentuais, portanto Obama depois de escola. Hoje, Trump, Biden. Pressupondo que o Biden, fazendo o mesmo exercício, sem poder, evidentemente, prever que será o Biden ou que haverá essa capacidade do Partido Democrata. Biden com uma média de 4 pontos percentuais à frente. Ou seja, não há um padrão. Mais uma vez, não é para desvalorizar as sondagens, é exatamente para, se quisermos ir fazer estes exercícios comparativos para presidentes em reeleição, com a economia a crescer, janeiro de 96, 3%, janeiro de 2004, 3,5%, janeiro de 2012, 2,2%, janeiro de 2020, 2%. Portanto, ciclos económicos positivos, com algum conforto, não é possível estabelecer um padrão. Não é possível estabelecer um padrão nem para a vantagem que Joe Biden eventualmente terá à luz dos números de agora, nem para uma eventual ultrapassagem depois de Donald Trump. Portanto, o cenário é suficientemente imprevisível, embora haja aqui condimentos que me parece que jogam a favor da reeleição. Isto não quer dizer, evidentemente, que eu valide as políticas públicas do Presidente em exercício, que eu não tenha sido crítico de muitas das suas posições ou até da sua forma de fazer política, mais do que o alcance das suas políticas, que muitas delas parecem ainda um bocadinho extemporâneas de avaliar. Acho que foi suficientemente inteligente também para apanhar uma série de dinâmicas que vinham de administrações anteriores, nomeadamente da última. Portanto, não atribuiria toda a responsabilidade dos dilemas e das dinâmicas negativas da política internacional e da política interna norte-americana ao atual presidente, onde eu acho que o maior efeito deste presidente se nota é no prestígio e na forma de fazer o processo de decisão na Casa Branca. Ele é um grande transformador, a meu ver, de um ponto de vista perverso, do funcionamento da Casa Branca, mais do que propriamente das grandes dinâmicas internas ou das grandes dinâmicas internacionais. Acho que ainda é preciso mais tempo para fazer essa avaliação. Portanto, sondagens em ano eleitoral não indicam um padrão.
No entanto, é a primeira vez que um candidato sob processo de impeachment vai à reeleição. Johnson, no século XIX, foi um presidente de transição, assume com o assassinato do Lincoln. Não, é um presidente não, é vice-presidente e assume e depois não vai à reeleição. Pronto. Quem é eleito depois é o general Grant. O Bill Clinton é alvo de um processo de impeachment aprovado na Câmara dos Representantes em dezembro de 98 e depois, por limitação de mandatos, também não vai à reeleição. Portanto, isto é a primeira vez que alguém pode tirar verdadeiro benefício de um processo de impeachment para a reeleição. O que é que nós vimos da eleição, da popularidade, do efeito impeachment chumbado no Senado, na popularidade do Bill Clinton? Disparou. Mas os dois processos não podem ser equivalentes. Pelo menos estabelecer aqui um padrão. É verdade que, no fundo, ele encerra um ciclo de cerco, mas, tal como eu ouvi aqui no painel anterior, e estou de acordo, a força jurídica das acusações hoje é superior e o impacto negativo dos factos apurados é muito superior aos factos apurados na altura do Bill Clinton. Portanto, são processos diferentes. Este é um processo mais grave. É evidente que o efeito fim de ciclo do impeachment, a forma como o Partido Republicano se mobiliza para não deixar cair o seu presidente, e eu acho que um dos grandes efeitos desta administração é ter transformado profundamente o Partido Republicano num partido de culto ao presidente. Mas, portanto, o efeito do impeachment. Depois, uma certa desvalorização de grandes sondagens nacionais para aferir o que vai acontecer. E em terceiro, a forma complexa do Partido Democrata. Era aqui que eu queria pôr a tónica. Porque o que nós estamos a assistir com esta proliferação de candidatos é não só um clássico tatear de posicionamentos para futuros ciclos eleitorais, claramente, mas aquela cúpula que sobe e que está ali muito equilibrada nos 21, 23, 24%, por isso também não é possível dizer quem vai ganhar, é herdeira de uma guerra civil em que o Partido Democrata mergulhou desde as primárias de 2008. As primárias de 2008 explicam muito do que aconteceu à fragmentação da plataforma eleitoral da Sra. Clinton. Nos estados que o Rui aqui mencionou, da Rust Belt, e que foram fundamentais para a tal margem de 80 mil votos que o Presidente Trump conseguiu. No fundo, houve uma desmobilização do voto afro que esteve com Obama em duas eleições, 2008 e 2012, e que não foi para a Sra. Clinton. Não quer dizer que tenha ido todo, um terço desse eleitorado afro foi para o Trump, o outro foi para a abstenção. Portanto, a plataforma, que é uma plataforma muito heterogénea, muito mais difícil de mobilizar do que a republicana, que é muito mais homogénea, quer etnicamente, quer em termos de rendimentos anuais, escolaridade, etc. Embora o Trump já tenha abanado um bocadinho esta métrica, a plataforma democrata é muito mais difícil de mobilizar. E é preciso ser mobilizável, porque senão não dá vitória a ninguém, mesmo que as sondagens hoje deem Joe Biden com mais 4%. Isso é irrelevante. A mobilização é fundamental. Em cada estado, com regras próprias, o voto tem que ser mobilizado. Por isso é que nós vemos, não há dia de reflexão, evidentemente, é uma bizarria dos nossos sistemas, mas nós vemos o porta a porta até à hora do voto. É preciso tirar as pessoas de casa, é preciso registá-las naqueles carrinhas. Para isto é preciso muito dinheiro. E é aqui que eu acho que, no fundo, pode haver aqui um elemento transformador nestas equações que nós aqui trouxemos hoje, à luz dos olhos de hoje, mas no campo democrata também um outro fator, que é essa ressaca da guerra civil interna. Nós temos uma aristocracia do partido completamente em falta de diálogo com as bases e vice-versa. Portanto, as bases estão sandarnizadas e a aristocracia continua próxima dos Joe Bidens, das senhoras Clintons, enfim, dessas figuras do establishment tradicional da política em Washington. Isto não casa. Ou há aqui... Qual é o fator que pode fazer casar? É a hipótese mais próxima
digamos, da clarificação toda, já em, eu diria, julho, agosto, não é? Quando o processo ficar mais claro, depois da super terça-feira de março, com as convenções, como é que a hipótese de tirar Trump da Casa Branca é um fator de grande mobilização popular na base democrata. Se o Trump for suficientemente competitivo ali no verão e no início de setembro, eu acho que fica mais complicado mobilizar, porque a saúde dessa plataforma heterogénea democrática é inexistente. As bases do Sanders, não, tal como muitos deles não votaram na Sra. Clinton, dificilmente vão votar no Joe Biden. Ou há aqui uma construção muito pragmática do ticket, não é? Presidente, vice-presidente. O partido sai bem do processo de impeachment, fez o que tinha a fazer, defendeu a Constituição. Há uma erosão qualquer de fenómenos económicos. Enfim, o Presidente Trump também não é destituído de inteligência, percebeu os efeitos cirúrgicos em cada Estado, da guerra comercial e da venda externa e interna de que há um boom económico transversal. É evidente que há uma saúde económica, mas ela não é sentida da mesma maneira ao micro. E aqui o micro é muito importante. O condado, o círculo eleitoral, como é que as indústrias num determinado condado, num determinado estado, estão a refletir essa tal saúde económica. Não é uniforme. O facto de haver 2, 3% de crescimento do PIB, esse crescimento pode não se sentir em todos os estados, nem em todos os condados. Portanto, isso é lido cirurgicamente, e hoje em dia a máquina de interpretação dessa, não é só dos dados económicos micro, mas é também das percepções locais. Aí as câmaras analíticas da vida facilitam muito o trabalho. Outro espectro que pode ditar aqui alguma, não direi que seja uma mudança, mas até alguma evolução na continuidade, tem a ver com a vulnerabilidade do sistema eleitoral. Não é? Hoje não é seguro que o sistema eleitoral, seja por hackers externos ou por viciação do discurso, que se tenha aprendido qualquer lição e tirado as devidas soluções do processo de 2016. Zero. Continua tudo na mesma. Portanto, um último elemento que eu acho que pode ser aqui transformador do processo da campanha democrata tem a ver com a entrada do Michael Bloomberg. O Michael Bloomberg já está a ter um efeito. Ele não vai concorrer aos primeiros caucus, ou a Iowa em North Carolina, não está a participar nos debates porque o comitê que organiza os debates estabelece que quem vai ao debate tem que ter um mínimo nas sondagens que são aceitos por esse comitê. Tem que ter um mínimo de apoio, salvo erro são 4% nas sondagens, 2%. Pronto, então a minha informação é que estava errada e eu nestas coisas confio sempre no Rui Oliveira e Costa. E, portanto, fazem uma média. Mas pronto, há uma cláusula barreira para essa matéria. E, pronto, e o Bloom, não é que ele esteja muito importado, porque o efeito dele é outro. O efeito dele é, sobretudo, financeiro. E o financeiro aqui é fundamental. Mobilização das várias plataformas, como eu disse, depois capacidade para influenciar os termos do debate. Para isso é preciso muito anúncio. Normalmente, nós temos experiências terríveis nos anúncios norte-americanos, eles são todos negativos. Gasta-se bilhões em publicidade negativa que não ajuda ao esclarecimento de ninguém. Portanto, a política americana mergulhou numa perversidade total de esbanjamento de dinheiro. Eu acho que é difícil explicar aos eleitores que estão a passar mal na economia, e certamente haverá muitos, que se gasta tanto dinheiro em assuntos negativos. Portanto, tem que haver aqui algum tipo de controle e algum toque-rebate sobre esta matéria. O Michael Bloom tem o efeito de inflacionar tudo isto, não é? Ele está disposto a gastar 1 bilhão para ser presidente, já está, mesmo não participando nos debates, mesmo não indo às primeiras 2 eleições das primárias, a gastar muito dinheiro em anúncios, vai inflacionar a campanha e vai partir. Os outros candidatos não vão conseguir acompanhar este ritmo. E, portanto, vão chegar à conclusão que ou são muito pragmáticos e só gastam nos estados que lhes parece que são mais competitivos, ou então, se têm uma estratégia nacional, dificilmente podem competir com alguém que está disponível para gastar o que for preciso para ser eleito. Depois ele canibaliza muito voto
e tipo de eleitor ao Joe Biden. Portanto, ele é tendencialmente um homem que vai partir esta preponderância do Joe Biden. O Joe Biden também não parece que seja um grande candidato, porque vai ser um candidato de casos em que o Trump vai beneficiar dos casos alheios para retirar força aos casos de que lhe são imputados. Portanto, o que é que nós temos aqui em perspectiva? Uma campanha entre dois bilionários, sendo que a história de cada um é muito diferente, uma campanha entre dois homens mergulhados em casos, sendo que também os dois casos são diferentes, ou projetos completamente alternativos. O Partido Democrata verdadeiramente não conseguiu, desde 2008, desde que o Obama emergiu nas primárias, de criar uma figura que conseguisse minimamente agregar esta plataforma heterogénea e que fosse um dado novo. Não é só em termos geracionais, mas também em termos de discurso. Há uma falência programática e carismática e estratégica do Partido Democrata. Eu queria pôr muita tónica aqui, porque nós temos... Eu também faço parte desse circo, chamamos assim, de uma honorização do papel do presidente americano, neste caso o Trump, em tudo o que é pernicioso na atual política internacional. Partilho de muitos desses diagnósticos e avaliações, mas numa democracia nunca há só um lado responsável, nem para o bem nem para o mal. E o Partido Democrata tem muitas responsabilidades em não ter criado as soluções, não ter criado o discurso, não ter criado a mobilização e chegar a 11 meses das eleições com uma falta de clarificação total para atacar o ciclo eleitoral de uma forma vitoriosa. E acho que é tudo para já. Muito obrigado. Queria perguntar aqui ao Bernardo e saudar as intervenções do Bernardo e do Pedro, excelentes, como era expectável, se normalmente um democrata do Norte, como o Kennedy, escolhia para ticket o Johnson, governador do Texas. O ticket era Norte-Sul. Nunca são do mesmo estado, isso já se sabe, mas normalmente equilibra. Neste caso, a questão Norte-Sul não creio que tenha a relevância que teve até há uma década, ou década e meia. Portanto, ainda hoje estava a almoçar com o António Rebelo de Sousa e estávamos a falar que o Biden, se escolhesse a Elizabeth Warren para vice, poderia ser a solução para este problema que o Bernardo tão bem levantou. Poderá estar no ticket e no dinheiro como é que ele se chama, do Blake, que diz que gasta para ele, mas gasta principalmente contra o Trump, que se for outro, também mete. Portanto, é principalmente contra o Trump. Ora bem, a hipótese do dinheiro e o ticket, em vez de Norte-Sul, que já não tem o sentido que tinha antes, ser Biden e Elizabeth Warren. Se acha, o Bernardo, que acompanha isto bem, seria uma hipótese de unificar a plataforma democrata? Eu acho que é uma... Eu não sei falar em probabilidades, mas tem a ver já tem a ver com a agressividade da campanha. E há feridas abertas que não vão ser saradas. Não sabemos. Em princípio, a única ferida que nós ouvimos agora ligeira foi entre o Sanders e a Elizabeth Warren, não é? Porque competem ali mais ou menos pelo... A Elizabeth Warren é muito pragmática, ela foi membro do Partido Republicano durante muitos anos. Portanto, tem a ver com as condições de atacar a reta final, não é? E a partir de uma certa definição, sobretudo a partir da super terça-feira de março, ficar mais claro quem é que tem mais vantagem. E a partir daí as negociações fazerem-se. Agora, eu recordo, eu sou muito crítico desta aura que se coloca à volta dos endorsements, seja de personalidade, seja de jornais, que não conta para nada. Vou só recordar o endorsement do New York Times desde 2000. O endorsement de ontem ou hoje à Elizabeth Warren, não é? 2000, Al Gore,
2004 John Kerry, 2008 Hillary, 2016 Hillary e agora Elizabeth Warren. Não acertou nenhum. Não tenho uma grande... acho que eles fazem parte do espetáculo da campanha, mas não têm uma enorme relevância de mobilização. Até porque o quadro atual é um quadro um bocadinho atípico, no sentido em que nós temos pela primeira vez um presidente que fez um corte na trincheira e pôs a imprensa do lado de lá, na qual fazem parte destes jornais de maior circulação, ou seja, identificou uma série de elementos que são elementos perniciosos à sua base, não é? E o que é facto é que a base continua a olhá-los dessa maneira. O inimigo do povo é uma certa imprensa, tudo aquilo que a administração Obama fez é para rasgar e, portanto, está bem mesmo que não haja um efeito positivo de curto prazo, mas só o facto de rasgar, dar um murro na mesa é suficiente. Depois tem a ver com também alguma mobilização de uma base que evangélica que é muito importante neste momento. E aí o ataque ao Irão eu vejo quase tudo o que é internacional por parte dos Estados Unidos como um gancho natural para a política interna. Isto não é uma originalidade do Presidente Trump, evidentemente. Mas neste caso havia aqui uma necessidade de atacar o processo de impeachment com a base sólida. A base trumpista, a base evangélica e, eventualmente, namorar os independentes. Aqueles que estão verdadeiramente a odiar o processo das primárias democratas, que não se revêem em ninguém e que têm estes meses todos para ser agarrados. Se isto acontecer, eu acho que ele parte com uma enorme vantagem para ser reeleito. Portanto, também há aqui uma dose de mobilização da sua base, porque a base só de indefetivas não chega. Não chega, é curto. Ela não desmobilizou, ao contrário de muitas previsões. Aprecia o estilo, aprecia as políticas, mesmo que elas depois não tenham um efeito visível. Como eu disse, muitas destas políticas não podem ser avaliadas já, mas também há aqui uma dose de mobilização. Portanto, para responder, não sei verdadeiramente se é um ticket, o ticket esperado não é certamente, o ticket necessário também não estou certo, se é o ticket que vai responder ao pragmatismo, tendo em conta o perfil da Elizabeth Warren, sim, acho que o Joe Biden também estaria confortável com isso, mas vai depender de várias dinâmicas e várias leituras. Homem e mulher, mas isso, John McCain, Sarah Palin, o que é que foi? Não representa nada. Mesmo o facto de termos tido uma candidata feminina em 2016, onde é que isso foi importante para desmobilizar o voto feminino em relação ao Trump? O Trump equilibrou o voto feminino com a senhora Clinton. Portanto, essas categorias hoje em dia explicam pouco, não são muito... Mesmo o voto hispânico, o que é o voto hispânico? Verdadeiramente não se pode ser catalogado desta maneira. Como é que os cubanos de primeira geração na Flórida pensam de maneira diferente dos cubanos de segunda geração? República Dominicana, imigração a sul, pensa diferente o hispânico de New Jersey. Portanto, estas categorias já não ajudam a explicar. Nós também estamos aqui a passar uma transformação, que 2016 foi um grande choque, em estudar estas Américas todas. Não é? Isso para o analista é terrível, porque nós temos que nos basear em algumas fontes e muitas vezes somos levados também ao erro. Eu assumo todos os erros, não é evidente. Sempre é o divertido e o estimulante da história. Bom, vamos ter que acabar, temos outro painel já atrasado. Muito obrigado aos três pelas excelentes prestações e saí daqui a saber muito mais e também com muito mais dúvidas e angústias, mas isso vai ser a nossa situação durante o ano, vamos passar a vida nisto. É isso mesmo. Ok, muito obrigado então e vamos mudar.